Despertando a consciência com vocês mais uma vez. Boa noite para os meus amigos, para aqueles que estão nos acompanhando nessa jornada belíssima, né? Porque é uma jornada de fraternidade, de companheirismo, de entendimento e de aprendizado. Então, nós estamos aqui cumprimentando a todos com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, dizendo para vocês que sejam bem-vindos. Tem gente aqui que vem de longe, está do outro lado do planeta. Para esses, a gente tem que dizer bom dia, porque lá é de dia. Então, nós estamos aqui agora já com Zélia Graça, nossa amiga, de muito tempo, que usa o nome do seu separado marido, que já deixou essa nossa vida. Também está aqui Léa Brum, nossa colega médica, nossa companheira de infortúnios e alegrias na medicina. E Vera Lúcia Machado Soares, que é uma das nossas mais chegadas companheiras, nossa cliente antiga, e nossa Graça Santos, nossa Graça aqui de Mendes, que é também uma companheira, nossa irmã de doutrina espiritual, que aqui está conosco. Está aqui também a nossa querida Elane Santana, que é mãe de uma clientinha muito queridinha minha, que provavelmente também está aqui nos assistindo nesta noite. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, meus irmãos, que vocês possam ter uma noite agradável, como eu já estou tendo. E eu estou saudoso, porque, na realidade, tem duas sessões aqui, vamos dizer assim, duas lives que eu não pude fazê-las ao vivo, tive que fazer gravado, porque eu estava numa fase de reconstrução das coisas da minha vida particular. A minha casa, eu estou deixando uma casa muito grande, que eu já não tinha mais condição de gerenciar, e passei para uma casa menor, também bastante grande, né? Não é tão pequena assim, não. Mas é um quarto do tamanho da outra, que era uma imensidade. Eu costumo brincar e dizer assim, a gente não deve pedir a Deus determinadas coisas. Por quê? Porque Deus atende. E às vezes, como a gente não sabe pedir, a gente às vezes pede errado. E pede uma coisa que depois vai criar dificuldade para a gente. Foi o caso da casa. Já foi maravilhoso, tudo que a gente pediu, Deus concedeu, e a gente foi ficando lá naquela casa maravilhosa e tal. Mas escada para lá, escada para cá, e quintal para limpar, e mato para dar, e animal peçonhento que invadia a casa. Um sufoco danado. Aí vai chegando um momento que você assim, não dá mais. Tem que simplificar a vida. Aí resolveu vir para uma casa menorzinha. Não tão menorzinha assim, porque tem mais de 100 metros quadrados de casa, mas bem menor que a outra. Os espaços são menores, porque o que acontece? A gente não pode ter muito espaço. Quanto mais espaço a gente tem, mais a gente enche com quinquilharias. Nós somos os seres das quinquilharias, ficamos guardando coisas que nem precisamos, que nem conseguimos usar. Para que tudo isso, gente? A gente tem que simplificar a vida. Então vai chegando um momento que a gente entende que está na hora de parar. Vamos fazer uma coisa mais palatável, mais solta, mais agradável. Então, olha só, eu estava falando aqui que a gente às vezes pede as coisas a Deus e depois a gente não consegue gerenciar tudo que Ele nos dá. E aí começa a gente ter que trocar de coisa. Então, temos que ter a coisa melhor que nós podemos fazer quando pedimos coisas ao Senhor é dizer assim, Senhor, faça aquilo que for melhor para mim. Porque às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor, às vezes vai ser o pior. E às vezes aquilo que a gente acha que é o pior pode vir a ser o melhor. Nós não sabemos quase, sabemos muito pouco, né?
Por isso que nós estamos estudando aqui, por isso que nós estamos aqui trabalhando. E nós estamos estudando as leis da felicidade que podem nos conduzir a quadros de bom equilíbrio, o equilíbrio da alma, porque, como diz Emmanuel, a saúde é o equilíbrio da alma. Então, se a alma precisa ficar equilibrada, ela precisa estar feliz, está se sentindo pleno, está se sentindo satisfeito, está se sentindo dentro de um equilíbrio que possa nos dar a condição de estarmos satisfatoriamente desenvolvendo nossas atividades. Por isso, nós estamos estudando a segunda lei, segundo o Augusto Cury, que é o que nós estamos seguindo aqui, que são as 10 leis da felicidade, voltadas para a saúde, e que a segunda lei é o sono reparador, porque quem dorme é o corpo, a alma não dorme, a alma fica acordada e trabalha o tempo inteiro. E nós precisamos dormir para que nosso corpo repouse, descanse. Então, nós estamos estudando uma coisa chamada higiene do sono. Eu já comecei a falar aqui, hoje eu estou aqui recordando alguns tópicos, porque como eu fiquei 2 lives sem aparecer aqui ao vivo, é possível que alguém tenha perdido ou que alguém tenha esquecido algumas coisas que foram faladas aqui. Então, nesses ensinamentos que nós temos trazido, eles nos são concedidos pelo Dr. Michael Marques, que é o médico com o qual estou fazendo uma monitoria para reaprender a lidar com nutrição, nutrientes, com saúde em termos gerais, e procurar fazer uma coisa que eu sempre sonhei, que é dar menos remédio para os meus pacientes. Então, corrigir os distúrbios, as deficiências, sem precisar aplicar tanto medicamento químico. E isso a gente está conseguindo, e temos tido um grande sucesso, e é interessante que você diz, essa coisa natural demora, né? E a pessoa, não demora nada, é rápido, a pessoa... Tem gente que por 1 semana, 2, doutor, mas a vida mudou, estou me sentindo tão melhor, estou mais animado, estou mais descansado, estou mais produtivo. Olha só, isso é que a gente quer, que as pessoas ganhem energia, ganhem saúde. Então, nós estamos estudando o sono. E eu vou pedir para o Carlos, para ele expor aqui um slide, que são as 10 dicas, né? 10 tips for better sleep, né? São as 10 dicas, né? E nessas 10 dicas, tem algumas que eu vou relembrar para vocês, que já falei disso, mas vou lembrar. Por exemplo, o sono precisa ter uma hora certa de a gente dormir. Aliás, a gente deve ter a hora certa para fazer tudo. Hora certa para comer, hora certa para acordar, hora certa para sair, hora certa para chegar. Ser uma pessoa que tenha organização de horário, porque o dia tem 24 horas, a gente divide o dia em 3 partes, de 8 horas. 8 para trabalhar, 8 para dormir e 8 para a gente fazer as coisas da necessidade nossa, para se deslocar, para ir para o trabalho, para voltar. Tem gente que gasta 2, 3 horas indo ou vindo do trabalho, que é uma coisa dolorosa da gente tomar conhecimento disso, mas isso existe e vocês sabem disso. Então, a primeira lei, a primeira dica que foi transmitida aqui foi se estabelecer um horário de ir para a cama, né? E um horário de levantar de manhã. Você tem que sempre, essa coisa, hoje eu vou ficar até mais tarde, hoje eu vou acordar cedo, porque tenho que correr mais, não sei. Aí muda o horário. Não, ter um horário, porque o corpo, nós vamos ver no final aqui da nossa apresentação de hoje, nós temos um sistema que é regulado pelo hipotálamo, que é uma estrutura que comanda uma série de funções orgânicas muito importantes, e essas funções orgânicas, elas estão ligadas com o nosso equilíbrio, com a nossa saúde, né? Nós vamos terminar hoje falando dessa coisa, está lá do hipotálamo, eu vou fazer um spoiler aqui.
é o chamado ciclo circadiano. Nós vamos falar daqui a pouco e explicar o que é isso, né? A outra coisa que a gente deve fazer, além de ter horário, é se permitir, por exemplo, se está sonolento, de tarde, um horário que a gente possa tirar uma soneca, não tem problema nenhum. Só que essa sonequinha, ela não deve ultrapassar de uma meia hora, 40 minutos. Mais do que isso, você atrapalha o seu sono verdadeiro, que é o sono da noite, né? Para quem dorme de noite. A terceira é ajustar hábitos. Nós temos hábitos que são ruins, né? Por exemplo, o uso de drogas, uso de bebida alcoólica, uso de medicamentos para dormir ou tranquilizantes. Não estou dizendo que, eventualmente, a gente não precisa tomar alguma coisa para relaxar. Não estou dizendo que não. Porém, não pode ser habitual. Eu conheço pessoas, eu atendi uma paciente semana passada, que ela disse para mim assim, eu tomo esse remédio aqui, doutor, para dormir, tem 20 anos. Eu assim, gente, como é que pode 20? O remédio é para ajudar a pessoa naquele momento de crise, depois ela corrige a causa e vai dormir. E vocês vão ver que a prevalência dessa situação aqui é muito grande, é muito grande. A quarta dica é criar saber exatamente a hora que você não deve tomar café. Se a pessoa gosta de tomar café, por exemplo, adora o cafezinho. E eu tomo cafezinho o tempo inteiro. Mas quando chega às 7 horas da noite, eu não tomo mais café. Por quê? Porque se eu tomar café depois das 7 horas, isso prejudica o meu sono. Eu achava que não, eu achava que é porque eu durmo pouco, mesmo tenho pouco, não preciso dormir muito. Não era nada disso, é porque eu tomava café de tarde da noite. Eu já contei isso aqui e expliquei por quê. Eu morava no Rio e já estava muito fora, e gostava de tomar um cafezinho depois da comida. E, às vezes a comida terminava às 10 horas da noite, então café aquela hora, um cafezinho que foi passado fresquinho na hora, já viu que aquilo ia prejudicar o sono. Isso, a ideia, aquilo que se chama em inglês cut-off da cafeína, saber a hora que parar a cafeína. Então, tem gente que pode tomar cafeína depois das 7 da noite, não acontece isso, mas isso é raro, né? É coisa muito rara. Né? A quinta dica é mudar os hábitos de comer na cama. A pessoa vai deitar, aí vai fazer, estou com uma fominha, vou fazer uma refeição. Não se deve fazer isso. Faz refeição na cozinha, na sala, onde você está acostumado a comer, na copa. Espera uma meia hora, 40 minutos, talvez uma hora, e depois vai dormir. E não vai comer, não vai agradar o seu paladar na cama. A cama é para dormir. A outra dica, a dica número 6, é a pessoa ter uma ideia de uma rotina de trabalho, saber que horas ela deve fazer os seus trabalhos. Um trabalho que as pessoas fazem muito é fazer atividade física. Tem gente que corre, anda, caminha, vai para a academia de noite. Não é recomendável. Mas, evidentemente, se a pessoa não tem outro horário, só tem esse, aí não dá, a pessoa tem que fazer de noite mesmo. Mas fica sabendo que não vai ser tão produtivo como de manhã. Por que de manhã? Por causa dessa coisa que eu vou falar daqui a pouco. Vocês aguardem sobre o ciclo circadiano. Usar um quarto de dormir, procurar tornar o seu quarto de dormir, o seu ambiente de repouso, muito confortável, o mais confortável que você puder. Inclusive, seja convidativo, a temperatura seja agradável. No verão, não ter pena de usar o ar-condicionado. Tudo bem que carece a conta de luz. Tem gente que é friorenta, que às vezes dorme do lado do outro, que é mais calorento. Regula o negócio para os 23 graus, 24, até um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Mas encontra uma temperatura que fique agradável e fique estável, porque isso
determina o repouso. É muito importante. A oitava dica é encontrar essa temperatura agradável, que é o uso do ar-condicionado. A nona dica é não levar distração para a cama, né? Eliminar as luzes também, luzes azuis. A luz vermelha ainda é tolerável, mas nem essa. O ideal é dormir na obscuridade total, e a gente vai explicar numa outra sessão, numa outra live, por que a obscuridade é tão importante assim. E o 10º é reservar a cama, como eu já falei, apenas para dormir e fazer sexo, que é a cama para isso, não é para ficar se recreando, ficar vendo vídeo, ficar na tela do celular. Isso só faz mal para o sono da pessoa. A pessoa pode achar que não. Não, para mim não é. Mas vai ver a longo prazo que isso vai começar a ter consequências muito desagradáveis. Um outro aspecto que eu tinha comentado aqui, pode passar o outro slide, foi as fases do sono, né? O sono REM, o sono não REM, né? Mas a gente sabe que a prevalência da insônia, que é exatamente o contrário de dormir bem, é muito grande. Porque as 4 fases do sono, a fase 1, que é a primeira fase do sono, depois a outra fase, a segunda fase, que também é uma fase não REM. REM, vocês já aprenderam aqui, que é o momento em que os olhos têm movimentos rápidos dos olhos. REM, que é uma expressão do inglês. É a hora que a pessoa está sonhando. Isso é importantíssimo. A pessoa pode acordar e não lembra que sonhou, mas se for examinar uma pessoa que está dormindo e ver que ela está com esse movimento rápido dos olhos, pode ter certeza que ela está sonhando. Você só não sabe o quê. Para saber, você tem que perguntar para ela. Então, nós temos 3 fases não REM e uma fase REM no sono. Essas fases, às vezes, são interrompidas. As pessoas costumam dizer... Hoje mesmo uma pessoa falou comigo, eu acordo de noite porque eu tenho que fazer xixi 3, 4 vezes por dia. Uma pessoa relativamente moça. Gente, não existe isso. A pessoa vai fazer xixi porque acordou. Acorda porque está com um certo grau de insônia, porque a prevalência da insônia é muito alta. É de 10% a 30% de toda a população mundial. São 237 milhões de pessoas, em média, que têm insônia. Essas estatísticas são recorrentes no mundo inteiro. Pessoas adultas sofrem de insônia barbaramente. 20% com sintomas ocasionais de insônia. E 10% um transtorno intolerável, que a pessoa não dorme mesmo. E no Brasil, tem um estudo com uma amostragem bem significativa de 2.017 indivíduos em 132 cidades diferentes, que revela que 76% da população estudada sofre de distúrbio do sono. Olha, isso é uma coisa muito séria, gente. E isso afeta a saúde da pessoa. A pessoa tem que estar prestando muita atenção para isso. Então, nós falamos dessas fases, estamos falando dessa prevalência, e eu vou pedir para trocar a minha tela aqui, para a gente ainda continuar falando da prevalência, que é uma estatística global da insônia, feita em 2023, que repete dados dos Estados Unidos, por exemplo, em adultos, que tinham insônia no ano de 2022 também. E isso aqui é para mostrar, aqui nesse gráfico, em verde escuro e verde mais claro, são níveis altíssimos de pessoas que têm insônia. Vamos adiante. Então, a gente discutiu aqui que as causas da insônia, que é exatamente o contrário de dormir bem, elas são várias. Entre outras, não são essas causas que eu estou apresentando aqui,
não estão completas, falta coisa aqui, mas essas são as básicas, são as principais. A pessoa, por exemplo, tem maus hábitos de sono, dorme com o celular do lado, bota para carregar na camisinha de cabeceira. É péssimo isso, porque as ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo aparelho perturbam o sono da pessoa. A pessoa, mas eu durmo, dorme, mas dorme com sono perturbado, um sono não relaxante. Isso faz muito mal. Então, hábitos de sono ruins. Outra coisa que prejudica muito é o estresse. A pessoa está muito estressada. Na realidade, estresse não é mal. O que é ruim é o distresse, quer dizer, é o excesso de estresse. Hábitos inadequados, né? Uma vida que é irregular, a pessoa não tem hora para nada, está sempre correndo para cá, correndo para lá. Vocês vejam que o médico em geral, principalmente os médicos que têm uma vida muito ativa, trabalham muito, atendem muitos clientes, muitos deles, eu conheci alguns, morreram muito cedo. Eu agora, fazendo uma revisão desses casos, comecei a ver que essas pessoas nem dormiam direito. Eu tinha um médico que mandava clientes há muitos anos atrás, era um grande cardiologista, ele acabou morrendo também relativamente cedo. Ele dizia assim, você vai para casa às 7 horas, se deita para descansar um pouco, mas bota o telefone do lado da sua cabeceira, se tocar você atende. E às 8h30 você janta, 8h30 você sai para a gente fazer visita do hospital para ver os doentes que estão chamando. Eu era assistente dele, comecei a fazer isso. Aí, mas logo depois eu parei, porque eu vi que isso ia fazer eu ficar doente. Outra coisa que impede o sono adequado da pessoa são doenças. Por exemplo, a pessoa tem apneia do sono. O que é apneia do sono? A pessoa está gorda demais, tem uma epiglote, que é essa tampa da traqueia aqui na via digestivo-respiratória, que a pessoa, quando respira, aquilo para, a pessoa fica no respira, de repente para a respiração de noite, a apneia do sono, isso é uma coisa grave, tem que ser tratado. Ou a pessoa tem, por exemplo, asma, tem problema respiratório, tem enfisema pulmonar, tem desníveis de oxigenação, tem problema urinário, está com infecção urinária, aí sim acorda para fazer xixi. A pessoa às vezes tem. Eu peguei uma paciente um dia desse, com exame de urina repetitivo com infecção urinária, ela disse que não sentia nada, quer dizer, infecção urinária inaparente, que é uma das maiores causas de perturbação mental em pessoas de certa idade, a partir de 60 anos. As pessoas vão ficando com desequilíbrios emocionais sérios e começam a comportar de maneira estranhíssima, as pessoas não entendem, às vezes é porque ela está com infecção urinária. A infecção urinária dá alteração de comportamento. A pessoa está com Alzheimer, está com o problema o envelhecimento precoce, está com um distúrbio mental gerado pela idade. É só infecção urinária. Trata a infecção urinária, pronto, passa tudo isso. Ou então, e desidratação, a pessoa não bebe água. Beber água, 3 a 4 litros por dia, é fundamental para você poder ter um bom sono. Porque senão você... E não ficar bebendo, não beber água de noite, beber água até as 7 horas da noite, depois não beba mais água. Beba 2 litros, 3 litros, quanto você puder beber, até um determinado horário. E as pessoas também que trocam de turno. Jovens que saem para as baladas à noite, chegam de manhã em casa. Pessoas que trabalham em turno noturno, vivem trocando. Um dia está de manhã, outro dia está de noite. Isso é péssimo, isso prejudica completamente o sono. Eu tenho pessoas que trabalham na saúde, que são ligadas comigo, que vivem me pedindo receita de remédio para tomar de noite, quando para dar aquela descansadinha no meio da noite. Porque não consegue dormir, está agitado pelo trabalho. Como é que a pessoa vai repousar e dormir? Não dá. Aí faz isso à custa de medicação. É um problema. Inicialmente pode dar certo, mas depois começa a dar problema e a pessoa não sabe por que foi. E também
o problema evolutivo, né? Quer dizer, a questão da pessoa ir envelhecendo, as pessoas mais idosas são mais propensas a ter insônia. E também o uso de estimulantes, pessoas que para estudar, para ler, para fazer as suas teses, tem que tomar, com isso, de tomar café e Coca-Cola à noite. Dois excitantes terríveis para ficar acordado. Depois de um certo tempo, isso começa a dar problema. Então, vai ter insônia, não sabe por quê. Pode ser o uso da estimulação muito repetitiva. Vamos ver outro aqui, meu amigo Carlos, para a gente dar sequência, porque a gente sabe que as insônias, elas têm sido combatidas muito com medicamentos. Então, você, por exemplo, dá benzodiazepínico. O que é benzodiazepínico? São medicamentos, né, que a pessoa toma para dormir, para relaxar. E faz efeito durante um tempo. Depois a pessoa tem que aumentar a dose e começa a não fazer tanto efeito mais. É uma coisa muito perigosa isso. Então, são chamados também, tem também os chamados medicamentos Z, que não são benzodiazepínicos, por exemplo, o Zaleplon, né? O Zoldipen, que é muito usado pelo pessoal da saúde. Esse Zoldipen faz um efeito imediato, o pessoal usa isso sublingual, bota debaixo da língua, em 5 minutos a pessoa está dormindo. Mas esse sono não é um sono natural, né? É preciso que a pessoa tenha cuidado. Essas são abordagens terapêuticas usadas pela medicina para tentar resolver a questão. Mas a questão não se resolve com medicamento, a questão resolve com a identificação do porquê da pessoa estar passando por aquela dificuldade e tentar corrigir isso, sem o que a gente não consegue resolver a questão, né? Existem também os antagonistas dos receptores de histamina, que também são remédios aprovados pela medicina, que são muito usados também. Porém, esse medicamento pode apresentar várias questões de segurança, precisa ter cuidado, incluindo os efeitos adversos, como a sedação residual, a pessoa dorme de noite, depois passa o dia também com sono. Às vezes a pessoa tem náusea, pode ter vômito, além de ter a tolerância. O que é a tolerância? Começa a ter que aumentar a dose, que o remédio passa a não fazer mais efeito. Ou acontecer, como eu tinha uma grande amiga minha, uma pessoa muito querida, que tomava um determinado medicamento, que agora nem me lembro mais o nome, nem nunca mais vou falar desse medicamento. Ela não podia ver um médico, ela pediu uma receita desse remédio. E ela tomava isso há 40 anos. E estava completamente dependente. A dependência física, a dependência emocional do medicamento, né? Isso tem muito cuidado. Então, nós estamos já encerrando aqui o nosso trabalho dessa noite e vamos falar, então, do ciclo circadiano, né? Nós já fomos lá no ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano, meus amigos, é um ritmo, um ciclo ou ritmo, é uma condição na qual a pessoa recebe estímulos do claro e escuro. Ou seja, você, por exemplo, produz cortisol, a suprarrenal produz cortisol, que é o precursor de vários tipos de hormônios, inclusive os hormônios sexuais, juntamente com o colesterol, e vai largando na circulação a partir de 3 horas da manhã. Cresce, aquele pico vai crescendo, quando chega mais ou menos 10 horas da manhã, 11 horas, você está no pico máximo desse cortisol. Aí ele entra num platô. Eu estou dando o exemplo de uma substância, mas são milhares de substâncias. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo, dar um exemplo de outra substância. Hormônio do crescimento.
O hormônio do crescimento não é só para a pessoa crescer. O hormônio do crescimento é também para diminuir o envelhecimento, para manter a saúde equilibrada. O hormônio do crescimento serve para o GH, famoso GH. É utilizado para uma série de funções orgânicas de saúde. Então, a pessoa, quando chega às 3 horas da tarde, esse ciclo desse cortisol começa a cair, começa a descer, vai descendo, e vai chegar a certo momento da noite, lá para 9 horas, 8 horas, 7, 8, 9 horas, que a pessoa começa a sentir que ela está cansada, está com sono, para ela poder descansar. Isso é o ciclo circadiano. Quando a pessoa não respeita isso, né, ela vai ter alterações físicas, alterações mentais e alterações comportamentais, porque essas funções fisiológicas, elas ocorrem no lapso de 24 horas por dia, a partir de um certo momento, e é regulado por núcleos que são chamados de supraquiasmáticos, que são parte do sistema nervoso central, que estão localizados no hipotálamo. O hipotálamo tem o centro do prazer sexual, tem o centro da sede, o centro da fome, os centros da ansiedade, né? Enfim, vários centros que regulam as funções vegetativas do corpo humano. Isso sofre a influência do claro e escuro, né? Sofre a influência da noite, do dia, estando funções que durante a noite estão amortecidas e durante o dia estão mais funcionais, e que vão, com o correr do dia, vão caindo, chegando a determinado horário, por exemplo, lá para 9, 10 horas da noite, a gente já começa a tem que dormir. Aí a pessoa chega e vai para a balada, vai ficar acordado, vai tomar excitante, né? Vai tomar substâncias que são que fazem com que o sistema nervoso fique agitado. Isso, com o passar do tempo, vai gerando uma situação terrível. Então, você pode fazer exercício, deve fazer exercício na parte da manhã. Quando você está na fase de ciclo circadiano, da maior quantidade dos elementos nutritivos que vão produzir a hipertrofia muscular, que vão produzir a queima da gordura, que vão modelar o seu corpo de uma maneira mais adequada, enquanto que você fizer exercício, vamos dizer, à noite, como a pessoa não tem outro jeito, faz de noite mesmo, paciência, não tem horário. Mas o ideal é fazer de manhã. Por quê? Porque o corpo está pedindo isso. E ele vai aproveitar melhor. Se você faz no horário à noite, por exemplo, você também aproveita, mas aproveita menos e gasta muito mais energia do que você gastaria se você fizesse de manhã. Quer dizer, o custo-benefício passa a ser negativo. Então, é preciso ter cuidado. Então, o ciclo circadiano é um ciclo que serve para nos dar conforto. Então, por exemplo, pessoas que trabalham à noite, comissárias de bordo, que fazem voos noturnos, transnacionais, e que mudam ficam acordadas de noite, né, na hora que deveriam estar dormindo, para atender os passageiros. Essas mulheres, na vida em geral, elas costumam ficar estéreis, costumam ter dificuldade para procriar. Por quê? Porque a ovulação, que vai permitir que a mulher fique fértil para poder procriar, ela sofre a influência direta desse ciclo circadiano. Então, para que a gente tenha saúde, é preciso que a gente respeite as normas, as leis que regulam a nossa biologia. E a gente, às vezes, não faz isso. A gente procura, vamos dizer assim, deformar as nossas necessidades, ou criar necessidades que não são verdadeiras,
e que vão produzir traumas e problemas para nós muito sérios. Então, eu queria terminar trazendo isso. Nós vamos voltar a falar de ciclo circadiano, porque num próximo momento, porque é muito importante que a gente entenda isso para que a gente possa se beneficiar dessa questão. Porque se a gente não souber, como é que a gente vai se beneficiar? O conhecimento é que nos dá a possibilidade da gente poder resolver as questões da nossa vida e encontrar maneiras mais adequadas de ter saúde. Hoje é terça-feira, nós vamos encerrar fazendo a nossa oração para os nossos doentes, para os nossos desencarnados, para todos aqueles que necessitam, dizendo assim: Senhor, Pai de misericórdia, tende misericórdia, Senhor, tende compaixão dos que estão doentes, dos que estão sofrendo. Que eles possam entender que a doença é apenas um chamado de atenção para a recomposição de suas vidas dentro de padrões mais consentâneos com as leis divinas e naturais. Mas, Senhor, se eles não puderem compreender isso, que pelo menos sejam aliviados das suas dores, que possam receber, Senhor, o lenitivo da Tua presença nesse instante e das vibrações amorosas que todos nós que nos encontramos aqui estamos nesse momento despendendo e lançando nas ondas da natureza, dos pensamentos de todas as criaturas, para que elas recebam esse lenitivo que possa confortar as suas vidas, dando-lhes saúde, força e vigor. Mas, Senhor, também te pedimos por aqueles irmãos que partiram desta vida antes de nós, nos antecedendo nessa grande viagem. Que eles possam ser, Senhor, aparados, que eles possam acordar, que eles possam orar e ver ao lado deles, diante deles, os seus guias espirituais, que ninguém vive desamparado, ninguém está sozinho na vida. Que eles possam receber essa informação e possam buscar, Senhor, esse lenitivo para encontrar a luz que deve vir de dentro deles próprios, para que os seus caminhos fiquem iluminados e caminhem com segurança. Que assim seja, e que a Tua paz e que a Tua bênção, Senhor, se replete os nossos corações e nos faça cada vez seres melhores, que hoje possamos estar melhor do que ontem e que amanhã possamos estar melhor do que hoje. Que assim seja.